Não use estes 5 protetores labiais populares. Dermatologista explica por quê. Quem nunca passou um protetor labial achando que estava cuidando dos lábios, mas no final só piorou o ressecamento, a descamação ou até teve uma alergia chata? Pois é, muitos protetores labiais famosos que a gente vê por aí, aqueles que todo mundo indica, que estão nas prateleiras das farmácias ou até nos posts das influencers, podem fazer mais mal do que bem. Não é frescura, alguns têm ingredientes que ressecam ainda mais, outros acumulam bactérias e há aqueles que até causam vício. Sim, os seus lábios podem ficar dependentes do produto. Para te ajudar a não cair nessas armadilhas, uma dermatologista explicou quais são os 5 protetores labiais populares que você deveria evitar e por quê. Vamos lá, porque ninguém merece lábios rachados, ardendo ou cheios de casquinhas só por causa de um produto que prometeu hidratar. Protetores com mentol, canela ou hortelã, aqueles que dão uma sensação de frescor. Por que evitar? Você já passou um protetor labial e sentiu aquela geladinha gostosa, como se os lábios estivessem sendo refrescados? Pois é, isso é sinal de que tem mentol, canela ou hortelã na fórmula. O problema é que essa sensação de alívio é uma ilusão. Esses ingredientes irritam a pele e podem até queimar os lábios com o tempo. Exemplo prático. Imagine que você está com os lábios rachados e passa um produto com mentol. No início parece que melhorou, mas depois de algumas horas, ou até minutos, a ardência volta pior. Isso acontece porque o mentol resseca ainda mais e tira a gordura natural dos lábios, deixando eles desprotegidos. Alternativa simples. Procure protetores sem mentol, sem aroma e sem sabor. Os melhores são aqueles com manteiga de karité, cera de abelha ou lanolina, ingredientes que realmente hidratam sem agredir. 2. Protetores com fragrância ou sabor, aqueles cheirosos ou com gosto de fruta. Por que evitar? Todo mundo gosta de um protetor labial com cheirinho de morango ou sabor de cereja, não é? Mas esses aromas e sabores são feitos com químicos que irritam a pele sensível dos lábios. Além disso, eles podem causar alergia, coceira e até inchaço em algumas pessoas. Exemplo prático. Pense em quando você lambe os lábios depois de passar um protetor sabor baunilha. Parece inofensivo, mas essa lambida constante tira a proteção natural dos lábios e ainda leva bactérias da boca para a pele. Sem contar que os corantes e fragrâncias podem manchar ou ressecar. Alternativa simples. Escolha protetores sem perfume, sem cor e sem sabor. Se quiser um gostinho, prefira aqueles com óleo de cocô ou mel, mas sempre 100% naturais, sem aditivos. 3. Protetores em bastão com petrolato, vaselina como ingrediente principal. Por que evitar? A vaselina, ou petrolato, é um clássico, mas tem um problema sério. Ela não hidrata de verdade, só forma uma camada grossa em cima dos lábios. Isso pode até dar uma sensação de maciez na hora, mas com o tempo, os lábios ficam dependentes do produto e param de produzir sua própria hidratação. Exemplo prático. É como passar uma fita adesiva em um corte, cobre, mas não cura. Se você usa vaselina direto, seus lábios vão ficar cada vez mais ressecados quando não tiver o produto, porque a pele esquece como se hidratar sozinha. Alternativa simples. Troque a vaselina pura por protetores com óleos naturais, como amêndoas ou jojoba, ou manteigas vegetais. Eles penetram na pele e ajudam a reparar, em vez de só tampar o problema. 4. Protetores com álcool ou salicilatos, aqueles que esfoliam os lábios. Por que evitar? Alguns protetores prometem renovar os lábios tirando as pelinhas, mas na verdade eles têm álcool ou ácidos como salicílico, que são muito agressivos para a pele fina dos lábios. Isso pode causar descamação excessiva, ardência e até feridas. Exemplo prático. Imagine esfregar uma lixa nos lábios já ressecados. É mais ou menos o que esses produtos fazem. Em vez de hidratar, eles raspam a pele, deixando os lábios ainda mais sensíveis ao sol, vento e frio. Alternativa simples. Se seus lábios estão com casquinhas, não arranque. Passe um protetor com ureia ou glicerina, em baixa concentração, para amolecer e use uma escova de dentes macia, só uma vez por semana, para remover suavemente. 5. Protetores muito baratos ou sem proteção solar, aqueles que você compra por impulso. Por que evitar? Aquele protetor labial de R$ 5 na boca do caixa pode ser tentador, mas geralmente eles são feitos com ingredientes de baixa qualidade que não protegem dos raios UV. Os lábios também queimam com o sol e sem FPS, eles podem ficar ressecados, escurecer ou até desenvolver manchas. Exemplo prático. É como passar um filtro solar falso no rosto. Você acha que está protegido, mas na verdade está se queimando sem perceber.
Com os lábios é a mesma coisa, e a pele deles é ainda mais fina que a do rosto. Alternativa simples. Invista em um protetor labial com FPS 30 ou mais e reaplique sempre que sair de casa, especialmente se for praia ou piscina. Não precisa ser caro. Marcas como Nivea, Labello e EOS têm opções com proteção solar por preços acessíveis. Resumo final. O que você precisa saber antes de comprar um protetor labial? Fuja de mentol, canela e hortelã. Eles dão frescor, mas irritam e ressecam. 2. Esqueça cheiros e sabores, fragrâncias e corantes causam alergia e coceira. 3. Vaselina não é vilã, mas não é solução, só tampa o problema, não trata. 4. Nada de álcool ou esfoliantes fortes, lábios não são pés para lixar. 5. Sem FPS, não vale a pena. Lábios queimam igual a pele, e isso acelera o ressecamento. Dica extra da dermatologista. Se seus lábios estão sempre rachados, pode ser sinal de desidratação, beba mais água. Deficiência de vitaminas, como a B2 ou ferro. Alergia a algo que você come ou passa nos lábios, como pasta de dente com lauril sulfato. O que fazer agora? Jogue fora aqueles protetores velhos que ardem ou deixam seus lábios piores. Compre um com FPS, sem cheiro e com ingredientes naturais, como cera de abelha ou karité. Se o problema não melhorar em uma semana, procure um dermatologista. Às vezes, o ressecamento é sinal de algo mais sério, como dermatite ou infecção por fungos. Lembre-se, lábios saudáveis não devem doer, descascar nem viciar em protetor. Se o produto que você usa faz isso, é hora de trocar. Agora que você já sabe quais protetores labiais evitar e o que pode estar por trás dos lábios ressecados, vamos falar sobre como escolher o produto ideal. Afinal, nem todo hidratante labial é igual, e alguns até podem estar piorando o seu problema sem você perceber. Primeiro, esqueça a ideia de que quanto mais brilho, melhor. Aqueles protetores com glitter ou textura muito pegajosa costumam ter ingredientes como petróleo ou silicone, que criam uma camada falsa de hidratação. No início, parece que os lábios estão macios, mas com o tempo eles ficam dependentes do produto e ressecam ainda mais. É como se você colocasse uma máscara no problema em vez de resolvê-lo. Outro erro comum é passar o protetor só quando os lábios já estão rachados. Isso é como apagar um incêndio depois que a casa já queimou. O ideal é usar o produto antes de sentir desconforto, especialmente em dias secos, de vento ou com muito sol. Se você espera até os lábios doerem, a recuperação demora mais. E falando em sol, você sabia que os lábios também sofrem com queimaduras? Muitas pessoas passam protetor solar no rosto, mas esquecem que os lábios são ainda mais sensíveis. Um bom protetor labial precisa ter FPS, no mínimo 15, mas 30 é melhor. Se você gosta de praia ou fica muito tempo ao ar livre, reaplique a cada 2 horas, assim como faz com o protetor solar comum. Agora, se você é daquelas pessoas que lambe os lábios sem perceber, saiba que isso é um dos piores hábitos. A saliva evapora rápido e leva junto a umidade natural da pele, deixando os lábios ainda mais ressecados. Se faz isso por nervosismo, tente substituir por um hidratante sem sabor, os com gosto de fruta ou menta só incentivam a lambedura. Colocar um lenço de papel na boca ou mascar um chiclete sem açúcar também pode ajudar a quebrar o ciclo. Por fim, cuidado com os remédios caseiros que circulam pela internet. Passar mel, azeite ou manteiga nos lábios pode até dar uma aliviada momentânea, mas alguns desses ingredientes têm ácidos ou gorduras que em excesso irritam a pele. Se for usar algo natural, prefira a cera de abelha pura ou a manteiga de karité, que são seguras e realmente hidratam. Resumindo, o protetor labial ideal é aquele que você quase não sente na boca, sem cheiro forte, sem ardência e que não deixa seus lábios viciados. Se depois de uma semana de uso correto o problema persistir, não insista. Procure um dermatologista para investigar se há algo mais por trás, como alergia ou falta de nutrientes. E lembre-se, lábios saudáveis não são só bonitos, eles são a primeira barreira contra infecções e queimaduras. Trate-os com o mesmo cuidado que você tem com o resto do seu rosto. Agora que você já sabe quais protetores labiais evitar e o que procurar em um bom produto, vamos falar sobre alguns hábitos que podem estar piorando a saúde dos seus lábios sem você perceber. Um dos maiores vilões é a lambedura constante. Quando você passa a língua nos lábios, a saliva evapora rápido e leva junto a pouca umidade que tinha, deixando-os ainda mais ressecados. É como se você molhasse a mão e deixasse secar no sol. A pele fica mais áspera. Se você faz isso sem perceber, tente substituir o hábito por um gole de água ou passar um protetor labial de confiança.
Outro erro comum é esfoliar os lábios com força. Muitas pessoas usam açúcar com mel ou escovas duras achando que vão renovar a pele, mas isso pode causar microferidas e deixar os lábios ainda mais sensíveis. Se quiser esfoliar, faça com suavidade no máximo uma vez por semana, usando um pano macio umedecido ou um esfoliante labial específico. O sol também é um inimigo silencioso. Muita gente passa protetor solar no rosto e esquece dos lábios, mas eles queimam fácil e com o tempo. Isso pode causar manchas ou até aumentar o risco de problemas mais sérios. Por isso, sempre que for se expor ao sol, escolha um protetor labial com FPS, mesmo nos dias nublados. E por último, fique de olho na sua alimentação. Lábios rachados podem ser sinal de falta de vitaminas, como as do complexo B ou zinco. Se você nota que o problema não melhora mesmo com hidratação, pode ser a hora de incluir mais alimentos como castanhas, ovos, peixes e vegetais verdes no seu prato. Cuidar dos lábios não precisa ser complicado. Beba água, evite hábitos que ressequem, use protetor labial de qualidade e não ignore os sinais de que algo está errado. Com essas dicas, seus lábios vão ficar macios e saudáveis sem muito esforço. Agora que você já sabe o que fazer para manter os lábios saudáveis, é importante saber também o que evitar. Muitos protetores labiais famosos podem até parecer inofensivos, mas alguns têm ingredientes que, em vez de ajudar, acabam piorando a situação. Dermatologistas alertam que alguns produtos populares podem causar irritação, alergias ou até vício, sim vício, fazendo com que seus lábios fiquem ainda mais ressecados quando você para de usá-los. Vamos falando dos 5 protetores labiais que você deveria repensar antes de comprar. Protetores com mentol, cânfora ou eucalipto. Esses ingredientes dão uma sensação refrescante na hora, mas são um problema a longo prazo. Eles funcionam como um anestésico temporário, disfarçando o ressecamento em vez de tratar. Com o tempo, os lábios ficam dependentes dessa sensação e quando o efeito passa, o ressecamento volta ainda pior. É como passar um gelinho que alivia a dor, mas não cura a queimadura. Se você nota que precisa passar o protetor labial toda hora, pode ser por causa desses componentes. 2. Produtos com fragrância ou corantes artificiais. Aqueles batons hidratantes cheirosos ou com cores vibrantes podem ser tentadores, mas as fragrâncias e corantes são um dos principais causadores de alergias e irritações. Lábios sensíveis podem ficar vermelhos, inchados ou até descamar depois de usar esses produtos. Se você tem pele sensível ou alergias, o ideal é optar por versões sem perfume e sem cor, mesmo que pareçam menos atraentes na prateleira. 3. Protetores com petróleo, vaselina pura ou derivados. A vaselina é um clássico, mas não é a melhor opção para todo mundo. Ela forma uma camada sobre os lábios que impede a saída de água, mas não repõe a hidratação de verdade. Se você já tem os lábios rachados, a vaselina pode até piorar, porque sela as fissuras e atrapalha a cicatrização. Além disso, alguns derivados de petróleo podem ser contaminados com substâncias prejudiciais se não forem purificados direito. Não é para jogar fora toda a vaselina que você tem, mas não conte com ela como solução mágica. 4. Protetores labiais com álcool ou salicilatos. Álcool em protetor labial. Parece loucura, mas alguns produtos têm álcool na fórmula para dar uma secada rápida ou fixar melhor. O problema é que ele resseca ainda mais os lábios com o tempo. Já os salicilatos, como o ácido salicílico, são esfoliantes leves, mas em excesso podem irritar a pele fina dos lábios, deixando-os mais sensíveis. Se você notar que depois de usar um protetor os lábios ficam repuxados ou ardendo, pode ser um sinal de que tem álcool ou esfoliante na fórmula. 5. Aqueles hidratantes que vêm em potinhos sem proteção. Protetores labiais em embalagens abertas como potinhos, podem ser um criadouro de bactérias. Toda vez que você passa o dedo ou um pincel no produto, leva micróbios para dentro do pote. Com o tempo, isso pode causar infecções ou irritações, especialmente se você já tem os lábios rachados. O ideal é escolher produtos em bisnaga ou stick, que tenham menos contato com o ar e com suas mãos. Agora, você deve estar pensando, mas e se eu já uso um desses? Preciso jogar fora? Não necessariamente. Se o produto não está causando irritação, você pode terminá-lo, mas fique atento aos sinais. Se seus lábios ficam piores depois de usar, é melhor trocar. Na dúvida, opte por protetores com ingredientes simples como manteiga de karité, cera de abelha, lanolina, se não for alérgico, ou óleos naturais, como de cocô ou amêndoas. E claro, nunca esqueça do FPS. Lembre-se, lábios saudáveis não dependem de passar protetor a toda hora, mas de usar o produto certo.
Se mesmo com esses cuidados o ressecamento não melhorar, pode ser hora de procurar um dermatologista para ver se não tem nada mais sério por trás, como dermatite ou deficiência nutricional. Cuide-se. E tem mais uma coisa importante, não adianta só escolher o protetor labial certo se você não cuidar dos lábios no dia a dia. Pequenos hábitos fazem toda a diferença. Por exemplo, você já reparou como muitas pessoas lambem os lábios quando estão ressecados? Isso parece aliviar na hora, mas é um tiro no pé. A saliva evapora rápido e leva junto a pouca umidade que tinha, deixando os lábios ainda mais secos. Se você faz isso sem perceber, tente substituir o hábito por passar um pouco de protetor ou beber água. Falar em água, a hidratação vem de dentro para fora. Se você bebe pouca água durante o dia, nenhum protetor labial do mundo vai resolver o problema sozinho. Os lábios também sofrem com a desidratação, então carregue sempre uma garrafinha e tome pequenos goles ao longo do dia. Frutas como melancia, laranja e pepino também ajudam a manter o corpo e os lábios hidratados. Outro vilão que muita gente esquece é o sol. Assim como a pele, os lábios queimam e ressecam com a exposição aos raios UV. Por isso, mesmo em dias nublados, use um protetor labial com FPS, especialmente se você passa muito tempo ao ar livre. Queimaduras solares nos lábios podem até aumentar o risco de problemas mais sérios no futuro, como câncer de pele na região. E por falando em tempo ao ar livre, o vento e o frio também castigam os lábios. No inverno, o ar fica mais seco, e o uso de aquecedores ou ar-condicionado piora a situação. Se você mora em lugares frios ou com clima seco, redobre a atenção. Passe o protetor antes de sair de casa e renove sempre que sentir os lábios puxando. À noite, uma camada generosa de manteiga de carité ou vaselina pura pode ajudar na recuperação enquanto você dorme. Por último, fique de olho na sua alimentação. Lábios rachados podem ser sinal de falta de vitaminas, como as do complexo B, ferro ou zinco. Se além do ressecamento você sente cansaço, fraqueza ou nota que as unhas estão quebradiças, pode ser um aviso do seu corpo. Nesse caso, uma visita ao médico para checar os níveis nutricionais é uma boa ideia. Resumindo, protetor labial é aliado, mas não é mágica. Escolha produtos seguros, evite hábitos que pioram o ressecamento, proteja-se do sol, beba água e cuide da alimentação. Com essas atitudes, seus lábios vão ficar macios e saudáveis sem depender de soluções milagrosas, ou de produtos que podem fazer mais mal do que bem.